Fala galera da Homeworks Podcast, quem vos fala aqui é o Léo. E aqui é o João. Come to the dark side of the force. Look, I am your father. Bacaiar, né? A voz, né? O pessoal fica falando que eu tenho voz de taquara rachada. Não tem não, Davi. Onde você arrumou isso? O povo fala? Não, minha voz é fina, né? Não, Taquara Rachada é a voz do Anderson Silva, né, cara? O cara te senta porrada, cara, vamos lutar aí, ó, vamos falar, lutar, rapaz, vamos lutar. Eu tava vendo um podcast dele que a galera zoa ele, cara, até o namorado da filha dele zoou ele, cara. Aí é sacanagem. Sacanagem. Mas assim, a minha voz não é estranha mesmo, mas fazer o quê, né? É o que temos pra hoje, O que né? temos pra hoje? O que temos pra hoje é podcast. João, qual que é o nosso desafio para este dia? Nosso desafio primeiro agora é convencer você a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, né? Se esse vídeo chegou até você de alguma forma aí, faça favor, você não vai pagar nada por isso, nada, a gente não tá cobrando nada. É de grátis, assim, gratuito mesmo. É só deixar seu like aí e se inscrever no nosso canal e também acessar as nossas redes sociais aí no Instagram. Sinta-se desafiado. Esse é o desafio de hoje. Tem mais desafios, né, Léo? Esse é o desafio nosso agora, né? Que é falar sobre a percepção. Sim, nosso tema hoje, iremos discorrer um pouco sobre a ideia da percepção. Cara, percepção é um tema, cara, é um dos temas que mais me chama a atenção, sabe? Primeiro porque é meio difícil a gente definir o que é, né? Sim. É importante dizer também que é difícil definir qualquer coisa, né? Eu lembro que o professor de filosofia, eu cheguei tava na filosofia da educação, um professor que trabalha com ontologia, excelente professor. Ele falou pra mim, cara, é difícil definir qualquer coisa. Eu falo assim, cara, possível, é provável que sim. Aí eu falei, por exemplo, como é que eu defino? Ele falou, como é que você define um carro? Não, sei lá, um veículo automotor. Sabe? 4 rodas. Tem 4 rodas. Sabe? Como é que se define uma cadeira? Eu lembro que ele deu esse exercício pra gente, cara. Como é que você define uma cadeira? Aí eu lembro que a menina falou, cadeira é qualquer coisa, é aquilo que é usado pra sentar. Eu falei, não, então, se eu vou sentar numa pedra e vou falar que é uma cadeira, isso é uma cadeira? Então, assim, cara, foi muito rico essa questão. Você sabe que esse exercício é um exercício muito bom para você fazer com quem tá começando a filosofia, né? É um exercício muito bom pra você fazer isso, né? O exercício da definição, de achar conceito, que a filosofia trata muito disso. Trata muito de encontrar conceitos, quais conceitos se encaixam melhor em cada lugar. Então, assim, o que eu acho muito interessante na filosofia é que cada filósofo tem um trabalho de dizer aquilo a que cada conceito se refere. Sim. Eles estão todo o tempo definindo coisas. Sim. Né? Então, o que eu chamo de percepção? Eu chamo de percepção tal coisa. O que eu chamo de intuição é tal coisa. Todos os filósofos têm o trabalho de fazer, a delicadeza de fazer isso para o leitor, né? Sem isso, é como se fosse uma chave de leitura. Sem essa chave de leitura também, você não consegue acompanhar o autor. Então é preciso acompanhar essas definições mais de perto. Então, o que o Platão chama de intuição não é a mesma coisa que o Russell chama. Então, assim, essas definições são importantes de você aprender a fazê-las e aprender a acompanhá-las. Eu acho que é na minha opinião, eu acho que é a parte mais difícil. Sim. Você entender um filósofo é entender o que os conceitos dele significam. O maior exemplo é o Nietzsche. Né, que pega o conceito de niilismo e diz exatamente o contrário do que a tradição entende por niilismo, né? Exato. Então, ele diz exatamente o contrário. Então, assim, se você toma o conceito da tradição, né, o conceito cristão de niilismo... você já tem um conceito de negação e eu vou negar esse conceito de negação, né? Parece que eu tô afirmando, né? Negar a negação, 2 negações dá uma afirmação, na lógica não é assim não. Mas é complicado, né? Então, assim, eu acho que uma das aulas mais difíceis que eu tive foi entender a questão da verdade, o problema da verdade. Porque você falou isso da definição, e aí como é que você define a verdade? Como é que você define o conceito de verdade? O conceito de verdade pressupõe que é verdade o que ele está dizendo. Sim. Então, ele pressupõe a própria ideia de verdade. Isso é um círculo, né? Porque ele pressupõe a verdade do que ele está dizendo. Então, é complicado. É complicado. Como é que você define, né? Então, tudo é verdade. Como é que você define? Se você não consegue definir o que é verdade.
Eu acho interessante, cara, que eu acho que esse é um trabalho que eu faço até hoje, cara, que é tentar definir as coisas. É claro que a gente não pode ficar só nisso, né? Querer definir, né? Eu lembro que o professor me falou isso, né? Ele vem do latim dar fim, não é? Então, assim, ele é um trabalho importante, só que o trabalho filosófico não é só esse. Não é só esse. Então, assim, porque chega um ponto que a gente não consegue, né? Então chega um ponto que a gente, por exemplo, como é que eu vou definir a justiça? Como é que eu vou definir o amor? Como é que eu vou definir a morte? Se a gente tem que lidar com problemas de definição, quando a gente tá falando de coisas materiais, que são visíveis, perceptíveis, né, pra gente usar os termos de hoje aí, como que a gente vai definir coisas que são mais abstratas? Sim. Né? E aí que eu acho importante o trabalho de definir as coisas. Por quê? Pra mim, cara, é um farol na minha vida. Então, por exemplo, vou dar a minha experiência pessoal. Então, por exemplo, quando eu tô, sei lá, eu tô chateado com alguma coisa, certo? Então, ou eu sinto que eu tô meio perdido, sabe? Ah, eu tenho que ir pra cá, eu tenho que ir pra lá. Então eu penso assim, pô, o que é isso? Da onde isso vem? Sabe? O que isso significa? Será que esse problema que eu tô enfrentando significa o que as pessoas pensam de mim ou dizem ao meu respeito? Entende? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver essa questão da definição, essa questão da percepção e a questão da verdade, né? E porque nem sempre, e assim, é claro que a gente brigaria com diversos autores, aquilo que a gente percebe é a realidade, né? Eu acho que a gente poderia até começar, né, uma discussão, talvez, em cima dessa questão. Porque o que eu estou percebendo é o que está acontecendo, né? E assim, o que eu percebo, o trabalho de definição é muito importante por causa disso, porque me leva a definir, a tentar entender aquilo que eu estou percebendo, aquilo ou de uma perspectiva de Spinoza, né? Aquilo que me afeta, né? Aquilo que me afeta, eu consigo definir, eu consigo colocar numa caixinha, nem que seja para eu organizar as minhas ideias, né? O que você acha, John? Organizar um mundo, né? É difícil demais organizar um mundo. Olha, Léo, a gente pode começar aí com o Descartes, né? Descartes, lá nas meditações, né? Os passos do Descartes, eles são muito claros pra gente nesse sentido, né? Então, a modernidade, ela aposta muito, principalmente o Descartes, né? Aposta muito da razão, porque encontra que nossa percepção é falha. Que a experiência que nós temos do mundo falha, nos engana. E aí tem um problema, porque é o nosso acesso mais primitivo à realidade, que a gente chama de realidade, é o nosso corpo, são os nossos sentidos. As sensações, né? Exatamente. Então, vamos lembrar, o Descartes está ali na Idade Moderna, começo da Idade Moderna. O mundo está em transformação, você tem lá a descoberta da América, você tem a Reforma Protestante, você tem o Renascimento. Tem vários eventos que modificam a forma das pessoas pensarem, ou colocam incógnitas na cabeça das pessoas. Na cabeça dos pensadores, mais ainda, né? Porque se na cabeça das pessoas comuns já é difícil, imagina, vamos fazer uma comparação. Imagina a descoberta da América, é mais ou menos o seguinte. Imagina que amanhã, Léo, a gente tem provas de que existe vida em Marte. Entende? Isso muda a forma de você pensar. Não é só mais o planeta Terra que tem vida, tem outro? Com certeza agora. Mesma coisa, tem um continente habitado com estrutura política, com estrutura econômica, as pessoas vivem ali de uma forma diferente da nossa. E tá lá, existia, a gente não conhecia, agora a gente conhece. A gente precisa se relacionar com essas pessoas, com esses seres de uma forma diferente. A gente precisa criar relações com essas pessoas. Então isso muda a forma das pessoas pensarem. Isso tudo meio que desestabiliza o conhecimento. Desestabiliza as certezas que os pensadores tinham. Principalmente o Descartes. O Descartes é muito claro nisso. Ele fala o seguinte, olha, como é que eu vou confiar no que me ensinaram nas universidades e nos livros se está tudo mudando? Entende? Então, o primeiro passo é isso. O segundo é atacar aquele conhecimento nosso que parece mais primitivo, mais certeiro, que é a percepção da realidade. Parece que quando eu abro os olhos e olho para o mundo, parece que tudo que eu estou vendo é real. Parece que tudo que me chega é real. No entanto, se a gente levar em consideração que eu já me enganei muitas vezes com relação àquilo que eu vejo, eu poderia muito bem estar sendo enganado agora.
Eu poderia muito bem não estar vendo exatamente aquilo que eu acho que estou vendo. Ou que o mundo lá fora não corresponde exatamente àquilo que eu tô vendo. Sei lá, quantas vezes você tá andando na rua, levanta a mão pra cumprimentar alguém e depois percebe que não era exatamente aquela pessoa que você queria cumprimentar. Ou você descobre que tá sonhando. Descobrir que tá sonhando já é um pouco mais delicado. Mas o Descartes também usa esse passo, mas é o outro passo, né? O passo da percepção é esse. Porque ele tem a percepção se divide em duas aqui no caso do Descartes. O conteúdo da percepção, que às vezes nos engana. Aquilo que eu tô vendo não é exatamente aquilo que eu acho que tô vendo. Então, assim, há um descompasso entre vamos dizer assim, né? A aparência e a essência, aquilo que me aparece e a essência da coisa, a coisa tal como ela é mesma. Então, eu não vejo exatamente o que ela é, mas eu vejo segundo alguma percepção minha que é errada da realidade. Então, o segundo ponto que é o seguinte, olha, de alguma forma eu percebo. Mesmo errado, eu percebo o mundo. Mesmo errado, o mundo me afeta. Se mesmo errado o mundo me afeta, então eu não vou duvidar que eu tenho um corpo. Aí é a segunda atacada do Descartes, que é o quê? Não. Tudo bem, aí e se eu estiver sonhando? Quantas vezes eu já tive a experiência de achar que estava acordado e só percebi que estava dormindo quando eu acordei? E as sensações do corpo no sonho, elas são muito reais, cara. Sim. Você sua frio. Impressionante, né? Você acha que tá caindo realmente, né? Você sente coisas no sonho realmente. Cara, eu lembro que uma vez eu sonhei que eu tava mergulhando numa piscina, cara. E eu lembro que eu senti mesmo a água como assim. Como eu diria até que na vida real eu acho que eu não teria aquela sensação, entendeu? Tem só uma coisa interessante que é o seguinte, quando você fala de argumento dos sonhos, às vezes, ou no caso do Descartes, tem um argumento dos sonhos, que é esse, né? De poder estar sonhando, né? E achando que está acordado. Ou que você fala da interpretação dos sonhos do livro do Freud lá, a galera sempre leva para um viés meio, sei lá, meio místico, né? De interpretação dos sonhos, como seu sonho com significado, isso, né? Você vê uma coruja. Não é isso que nós estamos dizendo quando a gente fala de sonhos, já tô falando desse fenômeno físico mesmo que acontece com a gente, tá? Todo mundo sonha. Você sonha, Davi? Então... Uma coisa que eu acho importante também, João, que eu acho importante contextualizar com a galera, é o seguinte. A percepção, ela é um problema, e eu até deixo esse exercício, tá? Será que o que está na tua frente é mesmo real? Eu acho que esse questionamento é importante, né, João? O que eu tô vendo, sabe? Até aquilo que eu estou apalpando, será que isso é real? Vamos levar adiante isso aí. É isso mesmo que a gente tem que pensar, mas vamos pensar o seguinte, imagina que você está no museu. Aí você está observando um quadro. De longe, você está vendo o quadro. Quanto mais você se aproxima, se você se aproximar muito do quadro, você vai ver só tinta. Sim. E mais nada, sem forma, sem nada. Quando você afasta, você vê a forma de novo. Quando você vê pertinho, só tinta, uns risquinhos lá no negócio, e não vê a forma. Você se afasta. Então, quer dizer, o ângulo que você está vendo ali, a sua perspectiva muda o que você está vendo do quadro. Muda o seu grau de compreensão do quadro. Quantas vezes, às vezes, na realidade, a gente não tem que fazer isso? Dar esse passo atrás para compreender melhor, para enxergar melhor, para perceber melhor o mundo. Entende? Então, assim, a gente tem que ser menos pleno de certeza e com mais dúvidas, né? Porque se questionar, né, cara? Questionar mais. Então dá esse passo atrás, né? Da percepção física mesmo, às vezes, né? Se você parar para observar uma coisa, sei lá, eu sei mais ou menos o que tem na sala aqui. Tô aqui na sala, sei mais ou menos o que tem aqui. Mas se eu parar para observar cada detalhe aqui com cuidado com a finca, eu vou ver coisas que, nossa, não sabia que isso aqui tava aqui. E tá aqui. Né? Tem um buraquinho na parede ali. Às vezes tem um bichinho andando aqui embaixo da mesa agora. Coisas que estão no nosso campo de percepção, mas que a gente não tá percebendo de fato. Me lembrou agora o mito da caverna, cara. O mito da caverna, eu acho que vai muito ao encontro dessa ideia da percepção também, né? O mito da caverna de Platão. Porque a galera tá vendo a sombra. Mas eles acreditam, aquela galera que tá amarrada, né, amordaçada na caverna, eles acreditam que a sombra é a realidade, né? E eles acreditam que é só aquilo e que aquilo é daquela forma. No caso do mito da caverna do Platão, ele está próximo do Descartes nesse sentido, porque essa percepção das sombras é uma percepção do corpo. Sim. Assim como no Descartes, o nosso corpo nos engana, a percepção nos engana e tal. E aí há um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento intelectual, né? Que é o conhecimento da alma lá, do nous. No caso do Descartes também, né? O que salva
lá depois é ele demonstrar que eu penso e que por pensar eu penso de uma determinada forma e aí então eu penso correto, é a minha razão que salva, né? Então eles estão próximos nesse sentido. Mas eles negam a percepção do mundo sensível como fonte de verdade. Tanto Descartes quanto Platão. Essa percepção do mundo sensível, a gente poderia dizer que o conhecimento para eles vem por uma intuição e não pela percepção. A percepção estaria presa nas sombras ou no corpo, no caso É do porque Descartes. seria uma percepção mais sensorial, né? E a intuição, talvez, essa intuição, né? Intuir, né? Ver de dentro, né? Através da razão. Ou através da alma, no caso do Platão, né? Ver de dentro. Então, assim, esse coloca um problema, né? Pra filosofia, Sim, né? eu acho que isso separa também a ideia da percepção, né? Ideias de percepção diferentes, né? Porque a intuição pode ser um tipo de percepção. Eu ver de dentro pode ser um tipo de percepção para determinado autor, né? Se a gente definisse assim, o problema é definir assim, né? Sim. Porque vamos lá. O Platão trata desse tema a partir dessa perspectiva, né? Dessa dualidade entre mundo sensível e mundo inteligível. Ele tenta resolver o problema do conhecimento do mundo assim. Eu tenho um mundo sensível, que eu conheço com o corpo, e tenho um mundo inteligível, que eu conheço através do nous ou da alma. E aí o mundo sensível não é fonte de verdade, mas o mundo inteligível é fonte de verdade. Beleza, pula pro Descartes, tá? Eu tô pulando um punhado de gente aí só pra gente entender. Descartes... 1000 anos, né? 2000 anos, 2000 anos quase, cara. 2000 anos de história aqui, tô pulando, tá? Não é que não interessa, é que é importante, mas pro que a gente precisa aqui agora, isso aqui basta. E aí, então, a gente tem o Descartes, que faz a mesma coisa na modernidade, né? Separa o corpo e a alma. Depois o problema é juntar corpo e alma, tá? Mas ele separa muito bem lá. Eu penso, logo existe. Eu sou uma coisa que pensa. Eu sou um res cogitans, então eu sou uma coisa que pensa. O meu corpo vem depois, tá? Depois que ele prova lá que Deus existe, o mundo de argumentos racionais, tal. E aí, então, Deus garante que eu tenho um corpo e que o corpo conhece o mundo. Beleza. Maravilha até aqui. A gente poderia definir a história da filosofia, segundo Habermas aí, entre o movimento dos platonistas e dos antiplatonistas. O que o Habermas está chamando disso? O movimento dos platonistas são as pessoas que tentam, aqueles filósofos que tentaram encaixar o mundo segundo essas características e dualidades, né? O corpo e alma, essência e aparência, tá tudo resolvido o problema. E aí, os antiplatonistas são aqueles que chegam e falam assim, olha, ficou esse copo aqui de fora, você não colocou isso aí no seu... Você falar em gaveta, tem esse fenômeno aqui que você não consegue explicar, segundo esse par conceitual seu, né? Então a gente tem um grande exemplo disso, é o Hume. Por que o Hume? O Hume chega o seguinte, fala, vamos tal, o mundo é só experiência. Então, o que é o conhecimento para o Hume? Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu não tenho nenhum conhecimento quando eu nasço, toda a minha experiência do mundo é o meu conhecimento, todo o meu conhecimento vem da minha experiência do mundo. Qual é o problema disso? O problema é que a nossa experiência é falha, ele não vai negar isso. Só que essa falha da experiência faz parte para o Hume. E aí, ele vai elevar isso, né, à enésima potência, que vai dizer o seguinte, olha, se tudo que eu conheço, ou se eu só posso conhecer coisas que se dão na experiência, eu só posso conhecer fenômenos. Porque é só o fenômeno que me aparece. Tá, qual é o problema? O problema é o seguinte, toda essa história da ciência ou história da filosofia trabalha na relação de causa e efeito. Eu explico uma coisa porque eu procuro a causa dessa coisa. Isso é explicar alguma coisa, né? É dizer qual é a causa de uma coisa acontecer. Tudo bem. E aí o Hume faz o seguinte, onde está a causa? Eu consigo ver um evento A acontecendo e ver um evento B acontecendo. Mas eu não vejo a relação que existe entre o A e o B. Vamos dar um exemplo, fica mais claro. Jogar sinuca. Todo mundo jogou sinuca. É o exemplo do Hume, inclusive, tá? Você joga a bola A, tá? Pega o bolão branco lá, vamos chamar de bola A. O bolão branco rola até a bola amarela, que é a bola B. Então você vê a bola branca rolar e depois, logo em seguida, você vê a bola B rolar. Mas você não vê a transferência de causalidade da bola A para a bola B. Você vê só um fenômeno acontecendo, um depois do outro. Entendi. Então, no limite, não existe uma causalidade. Segundo o Hume, não é que ela não existe, é que ela não está nas coisas, mas ela está na mente. Tá. Ela não é um evento no mundo, mas ela é um evento na mente. É como se o mundo fosse caótico.
é como se o mundo fosse caótico. Puro caos. E aí, por acaso, eu A gente vejo consegue enxergar. essa relação causal. Ele Mas chega... qual que é o problema de eu enxergar essa relação causal Não, por mim não é um mesmo? problema. O problema é que ela não existe de fato. O problema é que, tá. por exemplo, como eu Ela não disse pra existe de você, fato. se a história da ciência se baseia na causalidade, se a história da filosofia se baseia na causalidade, e você diz, não, ela não existe de fato, ela só existe na sua mente, como é que você garante que a ciência funciona então? Como é que você garante que a metafísica é uma ciência capaz de explicar coisas do mundo? Você não consegue garantir isso. Você está para além da sua experiência. Vamos pegar um exemplo, mais um exemplo para ficar claro. Pega o seguinte, tem 3 objetos metafísicos, né? Vamos lá, o Kant vai dizer isso também. Tem Deus, a alma e a liberdade. Consigo mostrar que Deus existe? Não. Pela experiência? Não. Consigo demonstrar que eu tenho uma alma? Mas a própria experiência, ela pressupõe uma causalidade, né? Então, esse é o ponto. Desse que o Kant vai apostar depois, né? A experiência pressupõe uma causalidade. Então, Eu preciso fazer uma coisa para dar outra, para sair outra, para eu concluir alguma coisa, né? a sacada do Kant é o quê? Dizer que isso está em nós mesmo. E é assim que tem que ser. Então, então os objetos metafísicos. Deus, a alma e a liberdade. Eu não consigo mostrar que Deus existe na experiência. Eu não consigo mostrar que eu tenho uma alma na experiência. Não consigo mostrar que eu sou livre. Eu não consigo mostrar nenhuma dessas 3 coisas pela experiência. Eu uso isso, a metafísica, para dizer isso. Então Kant vai depois contra o Hume. Contra o Hume não, levando o Hume a sério também, né? Mas é o seguinte, olha. Tudo bem, o Hume tá certo. Todo conhecimento começa com a experiência. Tá certo. Só, Hume, que nem todo conhecimento provém da experiência. Porque eu tenho coisas em mim que eu coloco na experiência. E essas coisas minhas que eu coloco na experiência são aquilo que formula a experiência que eu tenho da realidade. Então, realmente, o Hume tá certo. E eu só conheço o mundo tal como ele me aparece. Cara, isso é muito interessante, porque eu tô pensando o seguinte, é como se, vamos supor que eu vou fazer um experimento, 2 biólogos. Um biólogo pega uma aranha, tira do ponto A e leva pro ponto B. Certo? Um outro biólogo pega uma aranha parecida, tira do ponto A e leva pro ponto B. A ideia que você está propondo, que você está falando, é como se a experiência para cada biólogo pudesse ser diferente, né? Sim. Por quê? Por exemplo, o primeiro biólogo pode ter fobia de aranha. Ele vai ter uma experiência totalmente diferente, a percepção deles é diferente. Sim. Assim, a perspectiva deles é diferente, o que faz com que a percepção, às vezes, se dê de forma diferente. Porque é o seguinte, vamos voltar no Descartes aqui. Pessoal, vai deixando pergunta aí, porque às vezes o assunto aqui é um pouco denso, né? Então a gente pode retomar isso aqui depois, não tem nada a ver não. Então o Descartes vai dizer o seguinte, olha, o que garante que nós conhecemos o mundo é Deus, né? Tudo bem. Só que o Descartes, ele tava fazendo uma média com a igreja ali na época, mas Deus aqui é um conceito realmente metafísico. Sim, Deus é um conceito metafísico. Ele fala lá que ele está escrevendo também para a igreja, tudo bem. Ele faz isso para fazer essa média mesmo, não tem nada a ver não. Mas aqui ele é um conceito metafísico. Deus é esse garantidor, é essa instância última da realidade. Tá? Pra gente entender o problema da causalidade aqui. Então Deus é a causa do resto das coisas. Ele é a causa primeira, né? Vamos usar os argumentos aí ontológicos aí. Então Deus é o que garante ontologicamente que o mundo faça sentido, que eu possa conhecer o mundo, tal. Deus é esse ente primeiro aqui, essa causa primeira. Quando o Hume tira isso da ciência e tira a possibilidade de fazer isso, dizendo que o nosso conhecimento começa com a experiência, o nosso conhecimento provém da experiência, e ele tem que ser levado a sério porque os argumentos que ele apresenta são muito fortes, acabou a própria possibilidade do conhecimento. Tudo bem, você vai falar assim pra mim, o cientista não se preocupou com isso lá no trabalho dele. Tudo bem, não se preocupou. Mas os filósofos se preocuparam. E é isso que nos interessa aqui, a filosofia aqui nesse caso aqui agora. Então, o cientista não parou de trabalhar, tudo bem. Mas tem alguma coisa em xeque. Olha, pensa hoje, Léo, a quantidade de dúvidas que pairam sobre a ciência. Mesmo a gente garantindo algum conhecimento seguro da ciência. Imagina se a gente levasse o Hume a sério até hoje e mostrasse realmente, acabasse com essa relação de causalidade.
Nossa mentalidade seria outra sobre a realidade. Então Kant, de alguma forma, ele vai entrar em jogo para salvar o conhecimento possível. Tá? Então muita gente considera o Kant um dos grandes por isso, porque ele salva a possibilidade do conhecimento em alguma medida. Fazendo o quê? Dizendo, realmente, eu só conheço o mundo tal como ele me aparece. Mas é isso que importa. Para eu conhecer o mundo de outra maneira, eu teria que ter uma outra estrutura de pensamento. Eu teria que pensar de outra forma. Sim, porque na verdade, segundo Kant, você constrói a sua percepção do mundo, né? A gente tem coisas em nós, assim, vamos chamar de aparelho cognitivo, nosso aparelho mental, né? Que condiciona a nossa experiência. Sim. E aí o que garante que nós temos mais ou menos a mesma experiência do mundo é que o aparelho é mais ou menos o mesmo. O aparelho é o mesmo. Sim. Então, por exemplo, ele chama lá de razão transcendental. Transcendental. Né? Então é o seguinte, o espaço e o tempo são condições do conhecimento em mim, não nas coisas. Olha a inversão que ele faz. Né? Enquanto o Newton está dizendo que o espaço é um ente, né, efetivo, ontológico, vamos dizer assim, o Kant diz, não, é fenomenológico, está na experiência. É da experiência. Então, a série de passos que ele faz da dedução lá, né? A gente pode trazer esses passos também depois. Isso é genial, né, cara? Porque a própria ciência empírica é o que dizer que a própria ciência empírica é fruto da experiência humana. Sim. E assim, eu acho que os cientistas não gostariam de ouvir isso, né? Uhum. Porque eu vejo o mundo da ciência dizendo que a experiência científica sobressai a experiência humana. Sim. Certo? De uma certa forma, eles estão certos no ponto que aquilo que eu percebo e aquilo que um microscópio pode ver, o microscópio vai me dizer coisas que eu não posso ver, por exemplo. Sim. Certo? Só que todos os aparatos, tudo que a gente desenvolve para fazer ciência experimental, ela deriva da experiência humana e qualquer experiência que eu vou fazer vai se basear em espaço e tempo. Espaço e tempo. Eu acho que não existe nenhuma... acho que eu nunca vi nenhum experimento que não se baseie, mesmo que indiretamente, em espaço e tempo. Sim. Mas a gente poderia dizer diretamente, porque tá numa relação espaço-temporal. Sempre. Sempre, mas não implícita, talvez, né? Não explícita. Então, isso é a sacada do Kant, né? Então, conhecimento começa com a experiência realmente, e eu tenho em mim as condições do conhecimento, que ele vai chamar de desculpa, né? Eu tenho as formas puras da percepção, que é o espaço e tempo. Eu percebo o mundo segundo a relação de espaço e tempo, e os conceitos puros do entendimento, que são as categorias do entendimento. Sim. Né? Afirmação, negação, substância. São 12 categorias, se eu não estiver enganado agora. Tá lá? Então, sim, ele vai demonstrar como é que isso acontece, ele vai demonstrar essas deduções, tá? Ele vai demonstrar como é que ele chega nessas conclusões, mas essa é a sacada do Kant, tá? Então, o fenômeno, que é a relação entre o sujeito que conhece e aquilo que é conhecido, afetada, a percepção, a gente poderia dizer assim, né? É isso que é o conhecimento, é isso que é a realidade. Vamos tentar explicar isso melhor, João. Você tem um sujeito e você tem o conhecimento. E você tem a percepção. Você tem um sujeito do conhecimento. O sujeito do conhecimento. Isso. E do outro lado, segundo uma epistemologia tradicional, aqui o objeto a ser conhecido. O objeto a ser conhecido. Só que o objeto a ser conhecido, ele também é formulado pelo próprio sujeito. No caso do Kant, esse objeto a ser conhecido, eu não conheço. Eu conheço sim, um certo modo de relação, né? Ele chama de fenômeno. Eu conheço o fenômeno. Se esse fenômeno corresponde ao mundo lá fora, eu nunca vou saber pro Kant. Sim. E nem é importante, né? Nem é importante. Por quê? Porque todos nós temos as mesmas estruturas de pensamento. Então, todos nós vamos conhecer o mundo mais ou menos igual. Sim. O Kant sem dúvida, um cara genial, né, cara? É onde o Schopenhauer pega no pé dele depois, né? Nisso, né? Sim. Depois a gente fala também. Bacana demais a filosofia, né, cara? Um vai puxando o outro. Mas exatamente esse é o ponto, né? Se isso corresponde ao mundo lá fora, eu não sei, não faço ideia.
Voltando um pouquinho no David Hume. Se a gente fosse dizer realidade versus percepção, segundo o Hume, o que a gente poderia dizer no que diz respeito à causalidade? Pro David Hume, a causalidade é um ato da mente. Não é real nesse sentido ontológico. Ela é um ato da mente. Eu só consigo perceber o mundo nessa situação porque há esse ato mental de relação. Mas isso é uma inocência ou isso é uma perspicácia? Isso é uma capacidade da mente. Tá. A mente funciona assim pro Hume. Não tem outro jeito da mente funcionar. É assim. Isso parece muito matemático, né? Você enxergar padrões, esse tipo de coisa. Mas pro Hume é isso. A gente enxerga padrões. A gente busca pelos padrões. Porque é mais fácil de explicar o mundo segundo padrões do que enxergar um emaranhado de coisas. Sim. Então, uma relação causal direta entre o fenômeno A e o B. Então, nossa mente busca isso. Como é que a gente faz isso? A gente vê sempre um fenômeno acontecendo depois do outro. Esse é o ponto do Hume. Então, por exemplo, o sol vai nascer amanhã, que é o exemplo que o Hume dá. O sol vai nascer amanhã? Não sei. Eu não tenho como dizer que o sol vai nascer amanhã. No entanto, eu tenho uma experiência do mundo de que eu sempre vi o sol nascer todas as manhãs. Essa experiência que eu tenho do mundo me faz inferir que o sol provavelmente nascerá amanhã. Cara, pra gente poder já ir caminhando aqui pra um final, e eu acho que pediria uma parte 2, né? Com certeza. Parte 2, produtor? Porque é muito, realmente, percepção é realmente muito denso. Até esqueci o que eu ia falar, cara. Enfim, lembrei. Cara, eu acho que a percepção, ela é, sem dúvida, um objeto de estudo muito importante, porque isso tá ligado com o nosso conhecimento. Eu acredito, na minha concepção, eu acho que a percepção ela tá ligada não só com seus sentidos, né? Acho que muita gente, quando fala em percepção, o meu sentido é o tato, o olfato, é o paladar. Então, assim, isso é uma percepção sensorial. Chama isso de sensações. Mas o problema da percepção ele é mais profundo, né? Vou te dar um exemplo. O tipo clássico exemplo da pessoa que você esbarra todo dia e você nunca vê. E depois que você conhece, você vê ela toda hora. Entendeu? Então você estava tendo a sensação, só que você não percebia a sensação que você estava tendo. E a partir do momento que você conhece, olha a palavra-chave, conhece, você percebe. Né? Então, para mim, eu vejo muito isso, a questão da importância do conhecimento. Sim. Certo? A história da filosofia também aposta nisso, né? Igual você tá dizendo, né? Tornar claro uma coisa, trazer à luz uma coisa, né? Conhecer alguma coisa, faz com que você veja melhor. Sim. E uma coisa que eu quero dizer para as pessoas também que nos assistem, quando eu comecei a estudar filosofia, a filosofia, não vou dizer filosofia, mas os autores da percepção, podemos dizer assim, você não vai ter uma ideia final daquilo que é real e daquilo que não é. O que se tem são trabalhos que são tentativas de explicar pontos de vista, né? Sim. Percepções. Perspectivas, né? Melhor dizendo, Perspectivas. Né? A filosofia está o tempo todo lidando com esse limite, né? O limite da linguagem, o limite do conhecimento, o limite da ação humana, né? O tempo todo lidando com isso. Então, assim, ela está trabalhando realmente com isso. Assim, respostas prontas, né? Realmente, não tem. Se você está esperando respostas prontas, realmente, não vá para o caminho da filosofia, busque outro caminho. Mas se você está procurando melhorar sua capacidade de pensamento, né? Conhecer um pouco melhor a realidade, entender melhor os problemas que estão aí. Cara, a filosofia serve para isso, cara, na minha opinião. É você se debruçar sobre autores. Claro, né? Existem os especialistas que vão se especializar em determinados autores. Sim. Mas eu acho que a filosofia ela é uma jornada de evolução, cara. E sem fim. E sem fim. Né? Uma espiral infinita. Então você vai aprender um pouco sobre percepção, segundo Kant. Você vai aprender um pouco sobre o Descartes. Então você vai desvelando o véu
seja da realidade, seja o véu da percepção, seja o véu de assim, outras coisas. Véu de Isis, Schopenhauer. Uma coisa que eu penso, sim, é que me parece que a inteligência está diretamente ligada à percepção. Vamos perceber melhor? Sim. Por exemplo, digamos assim, eu tô relacionando o conhecimento com a inteligência. Dizendo uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma inteligência, seria uma pessoa que tem aquele conhecimento, certo? Então, quando você tem o conhecimento... Vou dar um exemplo, cara. O meu mecânico leva meu carro, o cara é muito bom. Acho que todo mundo já teve essa experiência. Leva o teu carro, você chega com o teu carro no mecânico, o cara, pelo barulho, é isso aqui. Pô, cara, tu nem abriu o carro. Não precisa, né? O cara, pelo barulho, certo? Ele até fala, né? Eu acho que é isso aqui, mas ele abre, não tava certo. Exato. Então, assim, olha a percepção. Pra mim é um barulho. Sensação. A nossa sensação, a gente ouviu o mesmo barulho. Só que o mecânico percebeu. Tinha um amigo meu, cara, o pai do amigo meu, era um mecânico, assim, fora de série. Um dos melhores mecânicos de Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora tem uma fábrica de arma. Chama Imbel. Instituto Bélico. E lá tem um barril de pólvora. Inclusive explodiu recentemente. Só que explodiu recentemente, que eu digo, acho que uns 3 ou 4 anos, 5 anos. Explodiu esse barril de pólvora lá na Imbel, Juiz de Fora. Explodiu, tem até filmagem. Você chegou a ver isso? Não vi não. Tem filmagem. Quebrou vidro de um monte de roda do vento, né? Rajada de vento. Uns 20 anos atrás, se não me engano, de 20 a 30 anos atrás, deu um problema com esse barril de pólvora. E aí os caras do exército não estavam conseguindo resolver. Certo? E pólvora, bicho, você não mexe de qualquer jeito que você não sabe. Certo? E aí eu lembro, essa foi a história que me contou, né? Aí chamou esse cara, o pai desse amigo meu. Só Ademar Caputo. E era um cara mecânico fenomenal. O cara chegou, só Ademar, pegou uma chave de boca, deu uma martelada no cano, deu uma martelada no outro, depois deu uma martelada no outro cano e falou: agora você tem que fazer isso e isso. Resolveu. Acabou o problema, cara. Percepção apurada da realidade, cara. Então, assim, chamaram engenheiro. Entendeu? Não, cara, isso aí, essa experiência, você tem que dar atenção pras coisas, né? Qualquer coisa é assim, cara. Sei lá, quando você tá ouvindo música, você ouve música normalmente, você ouve um som, né? Aquele emaranhado de som. Mas quando você começa a aprender o instrumento musical, você começa a perceber aquele instrumento dentro da música. A perceber, a separar aquele som, né? O que é o contrabaixo, o que é a guitarra, o que é a bateria, o que é uma melodia, né? Você começa a perceber melhor isso, né? Então, eu vejo isso também, cara, para grandes, sei lá, grandes esportistas, cara. Sabe, um bom jogador de futebol é o cara que tem uma percepção refinada. Sim. O cara que sabe, ele percebe que se a bola tá em uma determinada posição, com o jogador está, eu vou me posicionar de determinada forma. Ele não racionaliza isso. Isso é direto, né? Não precisa racionalizar isso. Mas é percebido, né? Então, mas isso que a gente vai tratar no próximo. No próximo. Então fica o convite, né? Deixei água na boca da galera, né? É isso no próximo episódio, hein? Esse é o próximo episódio. João, qual que é a mensagem? Preciso mudar a mensagem pro ano que vem? Não desista. Ano que vem eu quero saber a mensagem. Não desista. Tem um amigo meu que fala... Wesley, um abraço aí se você estiver vendo aí, né? Bora meter o louco. Bora meter o louco. Bom, galera, então estamos finalizando mais um Homeworks Podcast com o tema da percepção. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, deixem suas dúvidas. Isso. E nos vemos até a próxima. João Renato. Aguardamos vocês aqui no próximo episódio, próxima quarta-feira. Tamo junto.